por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Vamos louvar o Senhor com alegria. Vamos dizer que é bom estar na casa dEle. Aleluia. Ele é digno de todo louvor. Vamos dizer juntos. Eu me rasgo, diga, por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Diga quem já pisou. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Vamos clamar pela glória. Diga: glória. Que Ele é santo, diga: santo, só tu és santo, 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 santo. Diga quem já pisou. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quero ouvir só a igreja agora. Quem já pisou, cante. Quem já no santo dos santos, em outro lugar, não sabemos viver, Senhor, longe da tua presença. Clamar pela glória, a glória de Deus. Você pode celebrar ao Senhor. Você pode agradecer a Ele. Aleluia. Ele tem sido fiel e tem cuidado de nós. Que Ele continue nos abençoando nessa noite. Amém. Glória a Deus.
Deus seja louvado. Que momentos, amados, momentos maravilhosos, né, na presença do Senhor. Isso aqui não tem preço, amados. Estarmos na casa do Senhor, adorando, bendizendo, exaltando o seu santo nome, né? Como é bom. A gente passava a noite, né, louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Amados, eu gostaria de convidar a irmã Maria para a gente estar orando, né? Orando pelas famílias, orando pelos nossos filhos, né? Pelos jovens que têm sido atacado, bombardeado de todos os lados. A família tem sido um alvo do inimigo, né? E a família é um projeto de Deus, né? A família nasceu no coração do Senhor. E eu desde já, amados, eu quero que você ore, né? Se você chegou agora à sua mente alguma família que está passando um momento difícil, algum jovem que está passando um momento difícil também, apresente, né, ao Senhor, porque Ele, né, tem cuidado de cada um de nós. Amém? Boa noite, a paz do Senhor, amados. Amém? Vamos orar, né? Amado e soberano Deus, Pai querido, nós te damos graça, meu Paizinho amado, por mais um dia, Senhor, e por estarmos na Tua casa, na Tua grandiosa presença, Senhor. Nós sabemos que Tu estás presente neste lugar, pois já sentimos, Senhor, a Tua presença grandiosa, que está nesse lugar inundando as nossas almas. Senhor, meu Deus, meu Pai amado, nós queremos nesta noite, meu Pai, tão somente externar, Senhor, a nossa gratidão por Ti, porque sabemos que Tu és o Deus maravilhoso, o Deus poderoso, o Deus que está no controle de tudo. Nós sabemos que o Senhor, meu Deus, é que comanda tudo, pois o Senhor, meu Deus, meu Pai, tem feito maravilhas no nosso meio, grandiosas coisas o Senhor tem feito, e por isso estamos alegres, e por isso estamos aqui nesta noite, Senhor, para externarmos, Senhor, a nossa gratidão por Ti, Pai. E queremos também, Senhor, nesta noite, Senhor, invocar o Teu Espírito Santo, para que se faça presente em cada coração aqui nesta noite, para que o Senhor venha falar a cada coração, que nós possamos sair, não do mesmo jeito que entramos, mas melhor ainda como saímos desta casa, Senhor. Pois sabemos, Senhor, que o Senhor tem falado, Pai, aos nossos corações, Pai. Queremos nesta noite também Te pedir, Espírito Santo, por cada família, Senhor, aqui representada, por aquelas que estão passando, meu Deus, meu Pai, necessidades, por aquelas, meu Deus, que estão passando, meu Deus, nesse momento, problemas de enfermidade, por aquelas, meu Deus, que estão passando nesse momento, problemas, Senhor, de angústia, de tristeza, Pai. Vai a esses corações, vai nessas famílias, Senhor, vai suprindo, Senhor, as necessidades de cada um, como convém o Teu poder, a Tua graça, Senhor, nessas vidas, Pai. Nós queremos Te apresentar os jovens da nossa cidade, queremos Te apresentar nosso país, a nossa cidade e o nosso, Senhor, cada família, Pai, nós queremos Te apresentar, Pai. Sabemos, Senhor, que os dias são maus, sabemos que tem pessoas, meu Deus, que estão passando por problemas, meu Deus, de angústia, de tristeza, Pai. Sabemos que estão passando por problemas, Senhor, oh, Paizinho querido, de enfermidade. Meu Pai, só Tu, Senhor, é o Deus, Pai, que faz todas as coisas, e por isso estamos aqui nesta noite, Pai, para Te pedir, Paizinho amado, vai curando, Senhor, vai transformando, vai libertando vidas, meu Pai, vai tirando toda tristeza, Pai, toda angústia, Pai, toda enfermidade, Senhor. Nós Te pedimos nesta noite, Senhor, que o Senhor venha com providência, Senhor, pois sabemos que a Ti entregamos, e a Ti, Senhor, reconhecemos, Pai, que nós somos pequenos, somos falhos, e muitas vezes, Senhor, a nossa fé é pequena. Senhor, nesta noite nós Te pedimos, Senhor, aumenta mais a nossa fé, para que possamos entender, Senhor, quão grande é o Senhor, quão poderoso é o Senhor, para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos
ou pensamos, Senhor. E por isso, Senhor, nós entregamos todas as nossas necessidades nas Tuas mãos, Pai, sabendo, Senhor, que um dia, Senhor, a Tua vinda, Senhor, é real, e que nós estamos esperando, Senhor, que o Senhor, tudo isso, Senhor, vai acabar, e que o Senhor vai nos levar, Senhor, para um lugar onde não vai haver mais tristeza, onde não vai haver mais morte, nem pranto, nem rancor, nem dor, Pai. E por isso nós confiamos em Ti, Pai, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém? Amém. Essa é a nossa esperança, amados. É que um dia, o Senhor vai voltar e vai nos levar, e vamos morar no céu de glória, eternamente, dizendo que Ele é santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Amém? Amados, eu gostaria também de convidar o presbítero Júlio César, para a gente estar orando, você apresentando o seu pedido ao Senhor. A gente não pode mais fazer os nossos grupos, mas no seu lugar, você apresenta o seu pedido ao Senhor, aquilo que está no seu coração, Deus já sabe, mas apresente agora ao Senhor, agradeça ao Senhor, e fique à vontade. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe, ficar sentado, em pé, agradeça ao Senhor, apresente o seu pedido de oração, E nessas orações, amados, eu gostaria de incluir a vida do meu cunhado, que sofreu um acidente, está lá no regional, mas Deus está cuidando, Deus está cuidando da vida dele, e eu creio que em um período breve, Ele está junto conosco, engrandecendo o nome do Senhor. Amém? Então vamos orar. Boa noite a todos, eu quero saudar a igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Vamos fazer desse momento, irmão, aquele momento que a nossa igreja está acostumada a fazer, para a gente estar orando. Faça um momento agora, um momento particular seu com Deus, Faça desse momento, talvez hoje seja o seu primeiro momento, devido à sua correria, o seu trabalho, que você está tendo agora de conversar com o seu Deus, A Bíblia diz que Ele é aquele Deus que se inclina para ouvir o nosso clamor. Então vamos fazer isso com total quebrantamento diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, com sinceridade do coração. Vamos fazer isso agora. Você fica à vontade para orar da maneira que lhe apraz, não importa sentado ou em pé. O importante, a Bíblia diz que Deus não despreza, um coração quebrantado e contrido na sua presença. Soberano Deus, poderoso Pai, temos essa certeza, Senhor, que é na habitação dos santos, é na habitação dos justos, Senhor, onde as causas, ó Deus, impossíveis, elas são levadas a Ti e elas são respondidas por Ti, Pai. A Bíblia diz, Senhor, que a terra é escarbelo dos Teus pés e todas as águas do planeta Terra, ela cabe na concha da Tua mão. Ó Deus, o que é o nosso problema, o que é a nossa dificuldade, o que é o nosso anseio colocado diante de Ti, para que o Senhor não possa fazer, porque o próprio profeta Isaías diz que o Senhor não está com os ouvidos tapados, nem com os seus braços encolhidos, para que nem possa ouvir e que também não possa salvar. Ó Deus, nós temos essa certeza, essa convicção que nós estamos num diálogo contigo, nós estamos conversando contigo nesta hora, nesse maravilhoso viés da oração ao qual o Senhor nos deu como privilégio, ó Pai, onde nós podemos também ouvir a Tua voz, nós podemos clamar. Nós não estamos aqui jogando conversa em vão, nós não estamos aqui preenchendo o tempo, nós estamos aqui, ó Deus, tendo a certeza, na convicção de fé, que o Senhor responde às orações de acordo com o seu tempo, de acordo com a sua vontade, ó Deus, porque tudo aquilo que o Senhor quiser determinar com uma palavra Tua, Senhor, se cumpre. A Bíblia diz, Senhor, que aquilo que nós ligarmos na terra também será ligado no céu. Ó Pai, nós queremos nessa hora fazer assim, ó Deus, estar ligados, ó Deus, ligando segundo, Senhor, a Tua vontade. Assim também, Senhor, ó Deus, como fez o profeta Elias, que orou, e segundo a vontade do profeta Elias, o Senhor concedeu, porque
em Ti, Senhor, está o querer, o efetuar e o poder. A Bíblia diz que em Jesus foi dado todo o poder no céu e na terra, e é a Jesus o nosso intercessor, o único intercessor direto que faz esse elo entre o nosso Deus. Ó Pai, nessa hora nós queremos Te apresentar os enfermos, Senhor, aqueles que estão nos leitos de hospitais, ó Deus, aqueles que estão nas filas, aqueles que estão já em casa, desenganado pelos médicos, ó Pai, Tu és Em Jeová 2019, Rapá, a pessoa assumiu. Tu não mudaste, Tu és o mesmo, ontem, hoje e eternamente, Senhor, para curar, para agir. Oh Senhor, aquele que está sofrendo, Senhor, nesta hora, seja com a perda do seu ente querido, seja com a perda do seu trabalho, sem perspectiva de vida, Senhor, que o Senhor possa estar restaurando, ó Deus, que o Senhor possa estar chegando com a Tua provisão, provisão de cura, provisão material, provisão, Senhor, espiritual. Ó Deus, nós temos essa certeza, Senhor, que o Senhor nos ouve, nós temos essa convicção, ó Pai. Por isso, Senhor, que nos alegra, isso é o que nos estimula a orar a Ti, isso é o que nos estimula, Senhor, a confiar, crendo em Ti, confiar, continuar, Senhor, nessa caminhada. Ó Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos Te apresentar a Tua igreja na face da terra. Ó Deus, ser com cada pastor, ser com a vida do pastor Marcos, da sua família, os pastores da Tua igreja, Senhor, daqueles servos que estão conduzindo, Senhor, ó Deus, no labor, na luta, na dificuldade, mas estão conduzindo o Teu povo. Vai dando saúde, Senhor, vai dando sabedoria, vai renovando, Senhor, as suas forças, ó Pai, porque a Tua igreja, Senhor, os Teus líderes precisam de Ti, porque essa obra, Senhor, ela é sustentada por Ti. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nós Te apresentamos cada pedido de oração, aquele que veio aqui, colocou, está colocando, Senhor, diante do Teu altar. O Senhor é fiel e justo para responder a cada um. Por isso que nós Te oramos e clamamos, já crendo da resposta. Se você crê que Deus te ouviu, diga amém. Amém. Louvado, né, seja o nome do Senhor. Amados, eu gostaria de convidar o irmão Iago e o irmão Cássio a estarmos louvando, né, e bendizendo o nome do Senhor. E gostaria também de convidar o presbítero Agenildo, né, que está trazendo a palavra hoje, aquilo que Deus colocou no seu coração, que Deus, né, fale também aos nossos corações. Amém? Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? É motivo de grande alegria estarmos aqui na casa do Pai para bendizer o seu santo nome. A gente sabe que o Brasil e o mundo vivem diante dessa pandemia, diante das estatísticas, ele já ceifou o equivalente à população de Santa Cruz do Capibaribe, ou seja, mais de 100 vidas já foram ceifadas, infelizmente, mas apesar dos pesares, nós estamos aqui e Ele tem cuidado de nós. Vamos louvar a esse Deus. Silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. Minha vida é o barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração,
acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminui. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. És meu oxigênio, Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Cante. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Estava ali olhando ver se o pastor mandou alguma coisa. Ele mandou uma carta aqui. Não sei nem se vai dar para ler isso tudo. Ele mandou para nós aqui a programação da semana, que a gente possa estar meditando na palavra do Senhor nessa noite. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Do Evangelho de Marcos. Bom é estarmos na casa do Pai, não é verdade? Estarmos na casa do Senhor, é o melhor lugar para a gente estar, onde nós sentimos mais de perto assim a presença do Senhor, o calor dos irmãos, e nos alegramos por estarmos na casa do Senhor. Você encontrou o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos do 26 ao 29. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo de 26 ao 29. Na minha Bíblia aqui tem um título já, que é a parábola da semente, e é sobre a parábola da semente que nós vamos meditar nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor: o reino de Deus é como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia,
e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Amém? Vamos orar? Amado Deus, graças te damos, Senhor, por esse momento aqui na tua casa, por tua palavra, por tua bondade, ó Deus, para conosco, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque podemos ouvir a tua voz, te exaltar como fizemos agora há pouco, e ouvir agora a tua palavra. Traz, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, a tua palavra, porque somos carentes da tua palavra. Traz, revela aos nossos corações, Senhor, porque precisamos sair daqui com a palavra tua no coração. Seja ela a resposta de oração, enfim, não sabemos, Senhor, o que tem no coração os irmãos, mas sabemos que tu és o nosso Deus, o Deus que sonda a mente e os corações e responde às orações, responde aos teus filhos quando clamam por ti. Te louvamos, ó Deus amado, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Amados, o Evangelho de Marcos, ele nos traz mais uma parábola do Senhor. Ele traz a palavra sobre o reino de Deus. Marcos fala muito sobre o reino de Deus. E essa parábola, assim como em Romanos, no capítulo 16, versículos de 25 a 27, eu vou ler para você. A palavra de Deus nos diz assim: ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e obedecer. Sim, ao único Deus sábio seja dado a glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Estamos meditando nesses dias, começou a semana passada, sobre o tema esperança, fé e amor, baseado em Colossenses, no capítulo 1, versículo 27, diz assim a palavra do Senhor. Versículo 26 diz: o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. Versículo 27 diz assim: a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Amém? Cristo em nós é a esperança da glória. É interessante que Paulo, ele fala muito sobre mistério. Nas suas cartas ele traz sempre sobre mistério. Lemos aqui 2 textos que falam sobre mistério. Efésios vai falar também sobre mistério. E no Antigo Testamento, o Senhor falava aos seus servos, os seus profetas ouvia do Senhor a palavra e transmitia aquilo que ouvia do Senhor. Nisso eles constituíam a sua mensagem e falavam sobre mistério. Eles falavam sobre coisas que não iriam acontecer, algumas coisas não iriam acontecer no tempo deles. Paulo diz que essa revelação se cumpriu no Evangelho apostólico, quando ele chama de mistério de Cristo em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 3, versículo 3 diz assim: isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Versículo 4 diz assim: ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito Santo aos apóstolos e profetas de Deus, significando que mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus.
Versículo 9 diz assim: e esclarecer a todos a administração desse mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculta em Deus que criou todas as coisas. Essa revelação desse mistério que os irmãos lá do Antigo Testamento, os profetas e todos os servos do Senhor do Antigo Testamento, eles não tiveram essa revelação. Paulo diz que essa revelação começou em Cristo Jesus, começou a ser revelada em Cristo Jesus, quando ele reúne os seus 12 discípulos, que ele chama os discípulos, primeiro ele chama para conversão, e os irmãos se converteram, e depois estavam prontos para o serviço. E o serviço era aprender com o Senhor e depois transmitir aquilo que haviam ouvido do próprio Senhor Jesus Cristo. E foi assim, o mistério do reino era de fato de que o reino dos céus havia chegado em Jesus. É interessante que todos os profetas viveram nessa esperança, pregando aquilo que o Senhor ministrava aos corações dele e esperando a gloriosa presença do Senhor. Então, os irmãos que viveram naquela época morreram na fé, que é a mesma fé que nós temos hoje. Só que hoje há um detalhe, porque nós conhecemos um mistério que fora escondido a ele, que não fora revelado aos profetas, mas o Senhor nos revelou através da sua palavra e através do seu Filho Jesus Cristo. Amém? Que privilégio, amados, esse nosso. Eu sempre costumo dizer isso, que privilégio nós temos, a igreja do Senhor tem hoje, por ter a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus. Não é que não existia naquela época, mas o Espírito Santo de Deus trabalhando diretamente nas nossas vidas e trazendo aos nossos corações a sua palavra. Que Deus maravilhoso é esse, que move as coisas, move os fatos, para que a palavra chegue aos nossos corações. Então, o Senhor falava sempre, o Senhor Jesus Cristo passou a falar muitas vezes através de parábolas, e foi uma dessas parábolas que nós lemos aqui, sobre a parábola da semente. Diz assim, veja lá em Isaías, diz assim, capítulo 6, versículos 9 e 10, ele disse: vá e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca o entendam, estejam sempre vendo e jamais percebam, torne insensível o coração deste povo, torne surdo os seus ouvidos e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então, a função da palavra, e aí Isaías já traz isso aí, e o próprio Senhor nos traz também essas palavras que Isaías falou. A função da parábola é revelar algo de Deus para o nosso coração. Mas nem todas as parábolas não foram entendidas. Nem todas as parábolas elas foram compreensíveis. No capítulo 4 ainda, no versículo 10, sobre uma parábola que é bem conhecida, ela é chamada de parábola do semeador. Diz que o Senhor, ele ministrou essa parábola à multidão, aos que estavam ali ouvindo, e depois os discípulos lhe perguntaram, porque não entendiam o que o Senhor tinha falado. As outras não houve questionamentos, mas 2 parábolas houve esse questionamento. Uma das parábolas foi a parábola do semeador, onde praticamente toda a semente ela é perdida. A outra parábola foi a parábola do joio e do trigo. Essa parábola que nós lemos aqui da semente só está em Marcos. A parábola do joio só está em Mateus. E os discípulos também não entenderam. Veja, no capítulo 4 do mesmo Marcos, versículo 10 diz assim: quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas, e ele lhes respondeu: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas os de fora, tudo se ensina por parábolas, para que vendo não vejam e não percebam, e ouvindo não ouçam e não entendam, para que venham a converter-se e haja perdão para eles. Por que o Senhor falou isso e por que o Senhor tratou dessa forma? Nós não sabemos.
nós queremos que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Amém? Então, é interessante porque o próprio Isaías já havia falado e o próprio Senhor aqui fala. Então veja o que é interessante na nossa vida, é que o Senhor, aprove a Deus, nos trazer de onde nós vivíamos e nos colocar no lugar de paz, para que a gente possa ouvir a sua palavra. A palavra do Senhor nos diz aqui no capítulo 4, versículos 10 e 11, que aos de fora não lhes eram revelada a palavra, não lhes eram aberto o entendimento, mas a nós foi aberto o entendimento, o Senhor nos deu entendimento, com um objetivo, para que nós possamos dar frutos, para que nós possamos receber a palavra e como uma árvore frutífera, ela possa dar frutos, produzir sombras, onde os pássaros possam encontrar abrigo, encontrar alimento. É para isso que nós fomos chamados, é para isso que o Senhor nos trouxe, nos tirou de onde nós andávamos, para que nós pudéssemos produzir frutos. Amém? Você está entendendo? Assim como a semente, diz a palavra, assim como a semente é colocada na terra, e ela cresce, e acontece todo o processo, todo o desenvolvimento, e depois torna-se uma árvore, ou no caso daqui, ela torna-se, está falando aqui sobre o trigo, poderíamos falar sobre o feijão, sobre o milho, não é? Que é cavado, que é lançado 3, 4 carocinhos na terra, depois entope lá, tapa lá e deixa. E a palavra do Senhor nos diz assim, que assim como há o mistério de colocar uma semente na terra, e o Senhor faz com que essa semente, ela brote, ela se desenvolva, ela saia da terra misteriosamente, assim como o agricultor não entende isso, ele apenas coloca lá, ele apenas olha o solo e vai dar para um tipo de lavoura e outro não, mas ele não sabe como isso acontece, ele não sabe o que acontece debaixo da terra, para que a semente, o grão que foi colocado lá, que já estava sem vida, né, já havia sido tirado há muito tempo, foi colocado lá debaixo da terra, e com um tempo determinado, ele começa brotando e começa dando frutos. Assim como a parábola nos diz assim, que assim como o semeador, o homem, o agricultor, ele lança a semente na terra, ele não sabe como essa semente, ela vem dar frutos, ela vem crescer, ela vem se desenvolver debaixo da terra e vem saindo. Mesmo assim, foi um dia a palavra semeada no nosso coração, foi colocada uma semente no nosso coração. Onde foi eu não sei, você sabe, talvez você saiba onde você ouviu a palavra pela primeira vez, e foi aí onde a palavra foi colocada, onde a semente foi colocada no seu coração. E extraordinariamente, como acontece na terra, em que o agricultor, por mais que ele conheça do solo, por mais que ele saiba do solo, mas ele não sabe como isso acontece, e ele não determina se aqueles 3, 4 grãos de feijão ou de milho que ele colocou ali, se vai ser um pé grande, cheio, ou se vai ser um pé mirrado. Mesmo assim, a semente que foi colocada no nosso coração, por quem falou de Deus para nós, não sabia qual o resultado que iria acontecer nas nossas vidas. Jamais poderia imaginar que um dia estivéssemos nós aqui, mas um dia foi lançada a semente, e esse é o desafio da parábola da semente. Lançarmos a semente, lançarmos a palavra. A semente é a palavra de Deus. E assim como foi colocado aqui na parábola do semeador, de vários solos que caíram cada uma de uma forma. E os solos aqui representam as pessoas, representam o ser humano. Cada um caiu de uma forma, e cada pessoa recebeu a semente de uma forma. Mas aquela pessoa que abriu o seu coração, a semente brotou, a semente cresceu, vingou. E essa semente, além dos milhões ou bilhões, uma parte dela está aqui nessa noite.
A semente que foi plantada, foi colocada no coração, e milagrosamente ela surgiu. Que tempo, quanto tempo passou para ela germinar, para ela sair, para ela aflorar? Nós não sabemos, mas sabemos que um dia a semente foi plantada. E esse é o desafio, esse é o nosso desafio. É por isso que o Senhor diz assim: aos de fora. Quem são os de fora? Aqueles que ouvem a palavra e endurecem o coração. Esses são os de fora. Mas aqueles que ouvem a palavra e abrem o seu coração, têm um desejo de conhecer, de ouvir mais, com certeza essa semente vai ser frutífera na sua vida. Então foi assim, irmãos, que aconteceram. Essa graça divina no coração do homem é algo incomum, é sobrenatural. É só o Senhor que pode fazer. Só o Senhor que pode fazer. Lá em Pedro, capítulo 1, versículo 12, diz assim: a eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas por meio daqueles que pregam o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiavam observar. Em outras versões diz assim, que até os anjos desejavam conhecer o quê? Conhecer o mistério. Que mistério? Esse mistério que os profetas pregavam. A palavra de Deus diz assim, que até os anjos anseiavam, ansiar é desejar, saber qual era o resultado da palavra que havia sido pregada antigamente, como ele diz. A eles foi revelado, os que estavam ministrando, não para si próprios, veja, eles ministraram, ouviram a voz do Senhor e foram pregar a palavra, mas não para eles, e não apenas para os que eles alcançavam, mas para outras e outras e outras gerações, e uma dessas gerações somos nós. Amém? No versículo 26, diz assim a palavra do Senhor: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. E como um homem lançando a semente na terra, ela vai germinar. Nosso chamado é lançar a semente no coração, nos ouvidos daquele que está ao nosso redor. Devemos fazer isso porque uma vez aconteceu conosco. Uma vez ouvimos a palavra do Senhor. Alguém pregou a palavra do Senhor para mim e para você. E assim como no cultivo do trigo aqui, na preparação da terra, no cultivo da terra, a obra da graça, há uma coisa que ultrapassa todo o entendimento humano. Provavelmente, no céu nós vamos ter muitas surpresas. Eu creio que no céu nós não vamos ficar dormindo ou qualquer outra coisa, mas nós vamos nos conhecer. E eu creio que no céu as surpresas que nós ouviremos é que um dia nós pregamos a palavra para alguém e essa pessoa está lá nos céus. Um dia nós ouviremos isso. Um dia. Então, é esse o nosso chamado, é esse o nosso alvo. Sábado eu ouvi uma mensagem, um rapaz já casado, já tem filhos, me passou uma mensagem aí do Dia dos Pais. Estou dizendo isso não é orgulho meu, não é para ser melhor do que ninguém, é porque nós estamos falando de semente e está no contexto isso que eu vou falar para você. Não é muito correto a gente dar testemunho de nós mesmos, mas eu vou só trazer para você isso aqui para você ver como as coisas acontecem. Nós não sabemos como as coisas acontecem. Sábado ele passou uma mensagem para mim do Dia dos Pais. Eu digo, meu querido, amém. Eu pensei que ele tivesse mandado errado, né? Mas ele falou no meu nome, na minha família, tal, não mandou errado. Aí no final, 1 minuto e meio mais ou menos, no final,
ele me agradecendo, porque estava onde está hoje, né? Ele congrega aqui conosco, porque um dia ele ouviu uma palavra minha e da minha esposa para a sua vida e mudou a sua vida. Nós não sabemos, meu irmão, a palavra, Deus é extraordinário, Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Ele não revela, Paulo fala aqui de mistérios, porque o Senhor aprova ele revelar o mistério do Antigo Testamento a Paulo, senão Paulo passava também, mas o Senhor revelou. É isso que nos move, sabe? É isso que nos impulsiona a viver o reino do Senhor, mesmo com as nossas falhas, pecadores como somos, miseráveis como somos, não somos melhores do que ninguém, não somos melhores do que os profetas, eles não são melhores do que nós, somos todos iguais perante o Senhor, e aprova o Senhor derramar a sua graça sobre as nossas vidas, nos tirar do caminho que a gente estava andando, e nos colocar no outro caminho, um caminho de paz, de luz, um caminho que tem fim, que o fim é encontrar-se com o Senhor, é a graça de Deus. Não esqueça de lançar a semente. O Salmo 1 diz assim que a árvore, aquela árvore frondosa, ela está perto do ribeiro. Ela está perto do ribeiro. E ela se alimenta, as suas raízes certamente vão pegar água lá, ou pelo menos por perto, que deve inundar por baixo, deve ter muita água por ali. Mas ela tira o seu alimento do ribeiro. E a palavra de Deus nos diz que essa árvore, ela é grande, ela é frutífera, ela cresce, ela dá sombra, ela dá frutos. E o mais interessante é que a árvore, ela se alimenta do ribeiro, que o ribeiro não é dela, não foi ela que colocou o ribeiro ali, mas ela recebe, ela pega aqueles alimentos para ela, se fortalece, cresce, fica muito grande, dá sombra para os passarinhos, gera alimento para os passarinhos e para as pessoas. É assim que tem que ser a nossa vida. Recebemos a palavra, mas a palavra não é nossa. Recebemos a salvação agora é nossa, mas não era nossa. Nós fomos já achados pelo Senhor. Então é isso que nós devemos fazer. Como a árvore lá do Salmo 1, nós recebemos o alimento, nos fortalecemos, mas o alimento não é para nós, é para os outros, é para os demais. É assim que a palavra de Deus nos faz. Foi isso que Jesus fez. Jesus é o dono de todas as coisas. A palavra lá em João diz que tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Estavam esperando um rei potentoso lá no chegou um cabra lá a pé, entrou em Jerusalém nos últimos dias da sua vida, montado num jumento, um jumentinho, emprestado, nem dele era emprestado. Paulo também entendeu assim o Evangelho do Senhor. Muitas pessoas estão fazendo aqui na terra o seu reino. Paulo entendeu isso. Paulo lá em Filipenses 4, ele diz assim: olha, eu posso passar por qualquer coisa, eu posso viver, eu posso ter muito, ter pouco, eu posso viver, porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei quem me fortalece, eu sei qual é o meu alimento. Então eu posso tanto estar rico como estar pobre, tanto eu posso ter muito como ter pouco. Todas as coisas, todas, Paulo disse, eu posso. Nele, nas coisas ao redor, não, naquele que lhe chamou para a boa obra. Aleluia. O Senhor foi assim, rico, dono de todas as coisas. Entrou numa cidade, a cidade santa, onde ele ajudou a construir, de jumento, emprestado. Esse é o Rei dos Reis. Aleluia. Paulo nos fala assim, veja o entendimento que Paulo tinha sobre semeadura, sobre semente. Lá em Corinto, o povo estava brigando lá, dividindo lá, um é de Paulo, outro é de Apolo, o outro é de... esqueci o nome do outro. Pedro. Aí Paulo diz assim, veja, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega
mas Deus que dá o crescimento. Então, o reino de Deus que começou com a semente perceptível. Ele fala aqui mais na frente, a próxima é sobre um grão de mostarda. Bem pequeno o grão de mostarda. E diz assim, um reino ou uma vida, digamos assim, que começou com uma pequena semente imperceptível, ela cresceu secretamente no nosso coração, no coração humano, como a semente que é lançada na terra, e que, assim como, veja o versículo 27, vou ler o versículo 26 e 27, disse assim, o reino de Deus é assim, como o homem lançasse a semente à terra, depois de dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Isso é a semente que é lançada no solo, que é lançada no nosso coração. Certamente, irmãos, os discípulos estavam muito desanimados aqui. Quando o Senhor fala essa parábola do semeador, eles não conseguem ouvir e entender. Depois que o Senhor explica, eles conseguem entender. E ele diz assim, eles devem estar bem desanimados em relação a isso aqui. Porque todo aquele sacrifício que o semeador havia feito para lançar a semente, aí uma semente caiu no espinho, outra semente caiu na beira do caminho, e outra caiu na pedra. Então, de 4 sementes que foram lançadas, 25%, 1/4 das sementes, foi que veio dar frutos. Talvez tenha passado na cabeça ou na mente dos discípulos, dizendo assim, mas, então, a gente vai ter mais da metade do nosso tempo perdido, não é? Mais da metade do nosso tempo vai estar perdido, porque nós vamos, com o sacrifício, lançar a semente, e essa semente vai se perder. Aí o Senhor vem com essa parábola, como se o Senhor desse um renovo neles. Calma, porque não é assim que acontece. Não é os olhos humanos, não é sabedoria humana, não é o costume de plantar que vai determinar se a semente, se os grãos que foram colocados naquele lugar, se vai nascer uma espiga de milho, por exemplo, uma touceira de milho com muitas espigas boas, ou se vai nascer com as touceiras com as suas espigas mirradas. Em outra palavra, outro sentido da palavra quer dizer o seguinte, que nós devemos sempre lançar a semente. Devemos sempre anunciar o reino de Deus. Uma dessas vai cair num terreno bom. E aí quando cai no terreno bom, essa semente ela vai germinar. Talvez esteja passando na sua mente que você já deve ter pregado para uma pessoa várias vezes e já deve ter olhado para ela e dizer assim, isso aí não tem jeito não, ou pelo menos já ouviu. Não tem jeito que dê jeito nesse sujeito, não é? Então essa palavra para nós, que um dia já pensamos assim, eu não sei se você já pensou, eu já pensei dessa forma. Então quando eu comecei lendo essa parábola, eu digo, meu Deus, quanto eu estou nessa caminhada e estou no começo dessa caminhada, porque eu não tenho nada a ver com o crescimento. O meu é pregar a palavra, anunciar a palavra e viver a palavra. O crescimento, como disse Paulo, quem dá é Deus. O importante é que a gente, ao chegar um dia, que a gente vai chegar um dia diante do Senhor, e com os nossos molhos, dizer assim, ó, anunciei a palavra. Uns vai ser pregadores, outros vai ser missionários, vai ser pregadores de multidões, outro vai ser pregadores de grupo de casais, outro vai ser pregador de uma congregação, outro, enfim, isso é com Deus. Nosso dever é estar de coração aberto para ir fazer a vontade do Senhor. Amém? Para encerrar, versículo 28 e 29.
A terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, ou vem a cega, porque é chegada a ceifa, é chegado o tempo da colheita. Irmãos, o reino de Deus está tanto presente nessa parábola, como está presente na vida real. Logo, o Senhor voltará para buscar a sua igreja. Diz assim: e quando o fruto já está maduro, tem coisas que a gente não entende, né? Como por exemplo, por que fulano morreu tão novo, ou por que fulano morreu assim assado? A palavra de Deus, assim, ela, em vários lugares, ela diz assim, e essa parábola ela é uma delas, diz assim: e quando o fruto já está maduro, logo se mete a foice, ou seja, logo se faz a colheita. Em outras palavras, nós não vamos antes do tempo, nós só vamos no tempo do Senhor. Quando o Senhor quiser, nós iremos, não é? Tem coisas que a gente não acontece, um morre de um jeito, outro morre de outro, enfim, só iremos no dia que o Senhor vier e quiser nos buscar. Amém? O dono da vida é Ele é que tem o controle. A palavra do Senhor nos diz que Ele sabe quantos fios de cabelo nós temos na cabeça. Estou olhando aqui algumas mulheres que têm muito cabelo, imagine, e o Senhor sabe. Isso não é história, é a palavra de Deus que nos confirma assim. O Salmo 139 nos diz que Ele conhece o nosso falar, o nosso pensamento, e a palavra nem chegou à nossa boca, e o Senhor já conhece tudo. É Ele que sonda o nosso coração, Ele que sabe tudo sobre a nossa vida. E eu queria fazer apenas 2 aplicações aqui para a gente encerrar. Sobre a maturidade do grão, fala da perseverança na obra de Deus. A maturidade do grão fala da perseverança na obra do Senhor. Paulo escreveu lá nos Coríntios que nós devemos ser sempre perseverantes, sempre firmes, fortes e abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor a obra não é em vão. Amém? Então devemos ser perseverantes, meu irmão. Todo aquele que nasceu dessa semente receberá a maturidade, porque a vida do cristão é dia após dia. Nós somos uma obra em andamento, nós somos uma obra inacabada. Só iremos estar prontos quando for o nosso dia de partir. A vitória final revela a vitória no reino de Deus. No finalzinho aqui, diz aí: quando o fruto está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a hora da ceifa, é chegada o tempo de colher o fruto. Todos nós temos um tempo, temos um prazo de validade. Quando ou qual é esse prazo, nós não sabemos. Só quem sabe é aquele que nos deu esse prazo, é aquele que nos mantém vivos. Lá em Tiago capítulo 5, versículo 7 diz assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como, isso é Tiago capítulo 5, versículo 7, veja: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Versículo 8 diz assim: sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Veja que o Novo Testamento sempre fala de semente, sempre fala de colheita, sempre fala da volta do Senhor, sempre fala desse retorno, e é o objetivo da nossa vinda, porque o dia do Senhor será o dia mais glorioso da nossa vida, se nós estivermos vivos. Será o dia mais espetacular, mais esplêndido, o que há de mais sublime na vida, será o dia que o Senhor virá buscar a sua igreja. Se não for na nossa geração, será nas gerações futuras. Se partirmos antes, no tempo do Senhor, iremos lá nos encontrar com Ele nos ares. Aliás, Ele virá se encontrar conosco nos ares. Amém?
Então, a semente, então não esqueça, meu amado, não esqueça que a semente, ela deve ser lançada. Aquilo que nós recebemos, não devemos ficar como se fosse nosso, agarrado, mas devemos passar para os demais. Diz assim a palavra do Senhor: todo olho verá, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Todos os remidos receberão um novo corpo glorioso e reinarão com Ele para sempre. Somente Deus conhece o dia da colheita, portanto, nós devemos semear sempre. A palavra de Deus não volta para Ele vazia. Quando o fruto estiver maduro, então virá a gloriosa ceifa. Um escritor chamado Adolf Pohl diz que entre a nossa semeadura e uma colheita transbordante estão os milagres de Deus. O mérito humano é somente semear a palavra. Agora, crescer, tomar corpo, crescer e gerar frutos, é o Senhor que faz. Amém? Então, a palavra do Senhor, ela sempre nos impulsiona, irmãos, nessa caminhada, a nos santificarmos a cada dia, esperarmos a volta do Senhor, a gloriosa volta do Senhor, e que o Senhor, ao voltar, nos encontre com o coração aberto, com a mente pronta e dispostos na obra do Senhor. Tem um texto que fala, que relata sobre Caleb, e é interessante que Caleb, já velho, e aí ele ainda teria uma grande missão para ele. E então ele chega a Josué e faz a lembrança, diz assim: olha, estou com 85, mas quando eu tinha 40, o Senhor me deu uma promessa, e a promessa era que eu iria ter essa terra como herança. E assim como naquele tempo que a gente lutava junto, era jovem ainda, lutava junto e guerreava, assim eu estou hoje. Quero minha porção e vou lutar por ela e vou habitar nela, porque o Senhor me prometeu, e se Ele me prometeu, Ele vai me ajudar, Ele estará comigo para conquistar a minha herança. Não desista, não desista. Se tem alguém que você está evangelizando, continue. Se tem alguém que você está orando há muitos anos, continue orando há muitos anos, porque a obra que o Senhor vai fazer ou não, nem eu nem você sabemos, mas o Senhor sabe. Ele é o dono da vida, Ele é o dono da obra, a vida está em suas mãos, Ele tem o controle de todas as coisas. Descanse o coração e creia no Senhor. Amém? Deus nos abençoe. Aleluia. Que possamos ser usados em tempo e em fora de tempo para levar essa semente, levar essa palavra a outros corações. Lembrar que um dia essa semente brotou em nosso coração, germinou e deu frutos. Acho que você pode lembrar aí de tantas pessoas que você trouxe para Cristo. Que o sentimento do nosso coração seja esse: levar o Evangelho, viver o amor de Cristo aqui na terra e ser um semeador dessa palavra. Amém? Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em
qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Vamos dizer, sonda-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Diga isso a Ele. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então peça isso a Ele. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Diga, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Diga, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. É esse o desejo do seu coração? Amém. Que nós possamos ter essa palavra viva em nosso coração e lançar a semente sobre a terra. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos? Fique de pé, eu já estou aqui. Deixa eu só passar os avisos rapidinho. Amanhã, quinta-feira, né? Uma intercessão das mulheres, grupo de homens também. No sábado, às 16 horas, era na sexta-feira à noite, mas aí mudamos essa semana para às 16 horas a aula do batismo. Então, você compareça para a gente compartilhar juntos a palavra do Senhor. Domingo de manhã, o culto de gratidão. Domingo à noite, às 19 horas, tem o outro culto. E que nós possamos estar sempre atentos, à palavra do Senhor. E eu falei de mim, irmãos, e eu estava pensando ali, mas eu creio que ouviremos ainda muitos agradecimentos de pessoas que vai dizer: olha, eu conheci o Senhor porque você um dia falou dele para a minha vida. Eu tenho certeza que muitos daqui já ouviram essa palavra, para que você não pense que eu sou melhor que você, ou que sou diferente, ou alguma coisa assim. Tenho certeza, também não é uma palavra para estar acalmando seu coração, não. É uma palavra que aquele que semeia, a semente, ela frutificará. E aquilo que nós pregamos, que nós anunciamos da parte de Deus, certamente, irmãos, certamente, como diz o Salmo 126, aquele que semeia, certamente ele voltará colhendo os seus molhos, os seus feixes.
Talvez nós não veremos, nem ouviremos aqui, mas nos céus nós ouviremos que a nossa obra, aquilo que estava para nós, ao nosso redor para fazermos, nós fizemos. Amém? Que o Senhor nos abençoe nessa caminhada. É uma caminhada de alegria, de gratidão, saber que o Senhor, Ele nos ama de tal maneira que enviou o seu Filho para morrer por nós. E o mistério que foi lá no Antigo Testamento foi revelado a nós através do seu próprio Filho Jesus Cristo, e os discípulos, seus apóstolos transmitiram a nós. Amém? Geração Shalom, próximo sábado, às 20 horas. Amém? Não sei se não estava, mas enfim, foi dado. Feche seus olhos. Amado Deus e Pai, graças te damos, Senhor Deus, por esse momento tão especial, esse culto dessa noite, Senhor, onde louvamos o teu nome, ó Deus, onde lemos a tua palavra e ouvimos a tua palavra, uma palavra tua para o nosso coração. Nos ajude a semear essa semente que veio do céu, a palavra do Senhor nos dada. Pai, obrigado por tudo, pelo que tu és. Nos dê uma noite de descanso em paz, nos leve aos nossos lares e que a tua graça seja sobre as nossas vidas, Pai. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Shalom para a sua vida. Deus continue nos abençoando. Saiam